Cara, que pergunta complexa, né? Mas veja assim, eu vejo o futuro do tratamento do autismo em cenários diferentes e também tempos diferentes. Então, veja, um primeiro cenário é se a gente estiver falando da intervenção comportamental. Se a gente estiver falando da intervenção comportamental, eu acho que existem dois cenários muito claros, né? Um cenário que ele é constituído ou por pessoas que têm muitos recursos financeiros ou por países que são muito ricos e conseguem oferecer isso às crianças. Então, neste cenário, que seria o cenário ideal, claro, o tratamento, a intervenção no transtorno do espectro do autismo vai ser feito por especialistas muito bem formados, uma parte dentro de clínica, uma parte em ambiente natural, uma parte de forma 1-para-1 individualizada, uma parte em contextos de grupo de intervenção para aprendizado de algumas habilidades sociais que são mais comunitárias. Num outro cenário, que é um cenário muito mais realista para nós brasileiros, é um cenário de país pobre, de país em desenvolvimento, de países subdesenvolvidos, em que você não vai ter grandes especialistas atendendo individualmente cada criança, por uma série de contingências, porque isso é caro, porque não há um número suficiente de profissionais. Então, neste caso, o cenário é totalmente diferente. A gente vai ter alguns especialistas coordenando grandes equipes, isso num cenário muito bom, ou o que é muito mais provável, aliás, é o que a Organização Mundial de Saúde sugere, treinamento parental. Então nós vamos treinar pais e, em alguma medida, de alguma forma, tentar fazer com que esses pais sejam capazes de aplicar, em parte, a intervenção dessas crianças. É o ideal? Não é o ideal, mas é o possível. Então, isso falando da parte da intervenção comportamental. Por outro lado, se você estiver perguntando a respeito de terapia farmacológica, nós vamos estar daqui a alguns anos falando da terapia gênica, né? Então, como a gente já hoje em dia fala de terapia gênica para transtornos monogênicos, em algum tempo a gente vai estar falando de terapia gênica para situações poligênicas. Então, para o tal dos genes de pequeno efeito, que normalmente é o que explica a genética do autismo. Então, em algum momento, quando a gente conseguir segmentar todos os tipos diferentes de autismos, cada um com a sua alteração genética, é possível que se consiga terapia gênica nesses casos. Mas aí, claro que a gente já está falando uma coisa para médio, longo prazo. Nós não estamos falando nisso num cenário de 5 a 10 anos, muito provavelmente, né? Se tratam de ferramentas genéticas extremamente complexas quando você pensa num transtorno que ele é provocado por alteração normalmente de muitos genes. Mas é a forma como eu entendo. Então, eu acho que é primeiro uma perspectiva comportamental da intervenção, e isso está muito bem estabelecido hoje, né? O que a gente tem hoje de melhor ferramenta é a análise aplicada do comportamento. A forma como a gente usa essa ferramenta, a análise aplicada do comportamento, depende de uma questão socioeconômica cultural. Então, se você tiver muito dinheiro é de um jeito, se você tiver pouco dinheiro é de outro. E se a gente estiver falando, então, de intervenção farmacológica ou com outras ferramentas, a gente está falando, então, de terapia gênica, e isso a médio e longo prazo.